Futebol, um novo conceito em rádio. A dedicação com que fazemos cada jornada esportiva é a mesma dos programas musicais em nossa emissora. Os profissionais da Rádio Goldball não medem esforços para levar até você o melhor da música, do esporte e da informação. A notícia em cima da hora e o entretenimento já é marca registrada da emissora que se orgulha do que faz. Tá aí, razões para você também vir para a Rádio Goldball. Muito obrigado pela audiência. Comprovada em pesquisa Rádiosnet, a Goldball já é a mais ouvida em Goiás no segmento de rádio web. Rádio Goldball, a bola de ouro do rádio pela internet. Criação Wilker Nunes, o tiro certo do rádio esportivo. Proteção de dados, doutor, me explica. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio para coibir exatamente qualquer tipo de violência onde os nossos dados, né, o número do nosso RG, do nosso CPF, endereço, devem ser protegidos. Então, quando você vai até um supermercado, uma farmácia, e pergunta ali o seu nome completo, naquele momento você disponibiliza o seu nome juntamente com o seu RG, e aquele supermercado não guarda o sigilo dos seus dados. Passa ali para um caixa, passa a informação para terceiro, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não veio específico para a política, mas ela também, por proteger os seus princípios sensíveis, como a gente menciona ali no artigo 7º da lei, ela traz essa proteção, a proteção para os seus dados pessoais, num exame, numa medicação que você vai comprar, numa clínica que você vai realizar uma consulta, né? Essa proteção no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu e-mail, tudo isso a Lei de Proteção de Dados, a Lei Geral de Proteção de Dados veio com essa finalidade, de coibir esse ato de invasão de privacidade. Doutora, uma pergunta aqui. A senhora claro, né, uma advogada, tem registro na OAB, não vou citar o número do registro, que não precisa disso, evidentemente, né? Uma pessoa que tem uma pós-graduação, uma pessoa que, inclusive, é autora de projetos, a gente sabe do trabalho da senhora aí, é uma pessoa credenciada, inclusive, na Polícia Federal, como instrutora, na área de segurança pública e privada aí. Doutora, porque muitas pessoas perguntam assim, Wilker, por que o governo, sei lá, a nossa legislação, nosso Congresso, o presidente sanciona uma determinada lei e por que só depois de um ano? Por exemplo, o caso da Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada, salvo engano, em agosto de 2018 e só em 2019 ela passou a vigorar. É falta de regulamentação? É um período de teste? Como é que funciona isso, doutora? Nós chamamos de vacatio legis, né? Na lei de introdução ao Código Civil, a gente menciona que existe esse período da vacatio, que é o período ali que existe para a lei entrar em vigor em todo o território nacional. Até mesmo para as pessoas terem conhecimento do que passa a vigorar aquele texto legislativo. Lembrando que o legislativo, ele aprova aí a lei federal e depois existe a sanção e o veto, né? Mas dentro do legislativo nós temos também o poder, né, da constituinte ali, onde passa por uma CCJ, que a gente chama de Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para ver a legalidade, para ver se aquele texto realmente vai atender os parâmetros constitucionais e vai fazer bem para a população. Então, depois de aprovado na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, passa, né, pelo plenário, posteriormente vai ser sancionado pelo presidente, se essa lei, é claro, tiver caráter federal, como é a Lei Geral de Proteção de Dados, tendo validade em todo o território nacional. Tá certo, então. Doutora, tem um aqui, salvo engano, colega de trabalho da senhora aqui, já mandando um abraço para a senhora, é o Franceil dos Santos,
Tá mandando um abraço para a senhora aqui. Outro abraço para o Franceildo, né? Uma satisfação tê-lo como ouvinte hoje, né? Aqui pelo Clube do Ouvinte. Um grande abraço para você também, Franceildo. Franceildo, que é um grande parceiro nosso aqui, inclusive, né? Através da empresa dele lá, a Glock, a Academia de Formação de Vigilantes, que é um grande parceiro comercial nosso aqui. Ô, doutora, uma outra questão aqui em relação a essa lei. Eu andei, obviamente, né, que a gente tem que buscar um pouco de conhecimento, de entendimento, até para entrevistar, para conversar com as pessoas e também responder, como eu já respondi hoje, algumas pessoas que estão aqui, inclusive, que eu já respondi sobre alguns fatos que a gente iria abordar aqui. Essa lei, ela trata dessa proteção dos dados, né, esse tratamento dos dados. Por exemplo, eu vi que houve aquele escândalo envolvendo o Facebook, né? E daí a comunidade europeia viu a necessidade de criar uma lei nesse sentido, e essa nossa lei brasileira, ela é um espelho, ela foi espelhada, é um reflexo dessa lei criada lá anteriormente na comunidade europeia. E tem dado certo aqui, doutora? A senhora já tem visto resultados positivos aqui no Brasil? Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem assim, espelho internacional mesmo. Agora, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei assim que tem dado resultado, inclusive no tema de hoje, né, na política, porque é uma restrição à liberdade. Porque a pessoa tem poder, mas ela não pode invadir a minha privacidade naquilo que diz respeito a ela. Então, eu tenho que permitir isso, né? E o sigilo, ele é plausível em qualquer ato que você vai realizar. E a Constituição Federal assegura isso para a gente. Então, ela tem tido bastante aceitabilidade por parte do público. Porém, as empresas não têm levado tão a sério, mas existem consequências jurídicas para as empresas que não têm preservado os dados, né, daquele cliente, daquele paciente, daquele consumidor que exerce ali uma relação de consumo. Inclusive, podendo chegar a uma multa altíssima, viu, Wilker? Ah, é? A senhora já tem algum caso assim aqui em Goiás, aqui em Goiânia, não precisa citar nomes, marcas de ninguém, empresa, não, claro, mas assim, já tem algum caso assim em evidência que a senhora pode, por exemplo, assim, houve um caso assim e tal e aconteceu da pessoa ser multada, responder, tem? Tem determinada drogaria que pede CPF aí, e o CPF é com a finalidade de dar um desconto no medicamento, e vazou o CPF da pessoa, né? E a farmácia, a drogaria foi penalizada com uma multa. Ah, tá. Em virtude do vazamento de dados daquele cliente. Doutora, essa lei é a Lei 13.709. Ela é de 14 de agosto de 2018. Mas, assim, ela foi alterada pela 13.853, que é de 8 de julho de 2019, né? Nessa alteração desse texto, nessa redação nova aí, o que a senhora pode deixar assim, por exemplo, um ouvinte que é mais leigo? E a verdade, a senhora sabe, até uma pergunta interessante, Primeiro, um mecanismo de fiscalização. Como fiscalizar se essa lei realmente ela vai valer para o povo aqui, né? Porque o povo às vezes não tem nem condições, recursos, caminhos para fazer para investigar, para fiscalizar esse tipo de conduta. Como é que faz? Eu vou responder essa pergunta com base naquilo que todo mundo está fazendo nesses 45 do segundo tempo de campanha eleitoral. Tá? Porque hoje as pessoas, por mais desprovidas de conhecimento, né, falta assim, de acesso à internet, ela tem conhecimento, ela quer ser resguardada, a privacidade dela é tudo. E aí, o que acontece? Você é incomodado nesse período por uma ligação, por um questionamento, por uma pesquisa. Eu passei por isso. Quem é o seu candidato, por exemplo? Eu passei por isso, essa semana. Então, como que descobriu o seu telefone? Você está entendendo? Então, as pessoas questionam, mas espera aí.
Quem é você? De onde você me conhece? Então, assim, não é a questão, não é da fiscalização. A questão é que existe a invasão da privacidade daquela pessoa através de um número de telefone, através de um spam ali, através de um direct escrito no Instagram. Entendeu? Entendi perfeitamente. E pode, inclusive, não só violar a Lei Geral de Proteção de Dados, Wilker, mas também ser uma calúnia, né? Ter ali uma denunciação caluniosa, atribuindo aí, como existe um fato ontem, né? Falando, olha, o fulano de tal fez isso, aquilo, aquele puff, jogou ali na internet e o candidato teve o seu nome publicado e em 24 horas tem que retirar aquela situação ali da internet. Por quê? Porque houve um prejuízo para ele. Certo. Então, a internet, ela não procura saber a veracidade dos fatos. Por isso que, independente do cidadão ser uma pessoa pública, esses dados devem ser preservados. Doutora, olha uma pergunta aqui, ó. A professora Ivana Pereira Batista, ela é da cidade de Goiás, e está perguntando para a senhora assim, qual procedimento o cidadão deve adotar em relação à empresa que, por exemplo, ele faz uma compra como cliente e essa empresa repassa esses dados do cliente para outros grupos de empresas, às vezes do mesmo grupo ou não? Bom, houve uma relação de consumo aí, né, professor? Boa tarde primeiro, seja bem-vinda, obrigada por participar, aí, direto da cidade de Goiás. Houve uma relação de consumo. Então, se houve uma relação de consumo e você tem certeza que o vazamento de dados deu em origem daquela compra ali, você deve fazer a denúncia ou registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Vai ser feita uma investigação, né, o que a gente chama de inquérito policial, para apurar esses fatos. E nós vamos, assim, a pessoa do delegado, na verdade, vai concluir o inquérito e vai remeter ali ao judiciário para que seja apurado o vazamento de dados. Tá. Doutor, mas aí, nessa pergunta aí, agora eu é que pergunto, e como é que o cidadão vai ter condições de conduzir uma investigação, ou seja, provar que também, né, foi daquele estabelecimento onde houve uma relação de consumo ali, né, que vazou esses dados. Aí é uma dificuldade que o cidadão aqui tem, né? Na verdade, Wilker, nós não somos obrigados a fornecer os nossos dados. Nós não somos. Por exemplo, na farmácia, você quer registrar o seu CPF, eles têm que te perguntar. Entendeu? A partir do momento que você disponibiliza um número ali do seu CPF, tem que ter uma pessoa específica para somente guardar aquelas informações. Não pode ser qualquer caso, qualquer pessoa, qualquer funcionário, não. Entendeu? E aí você deve ficar atento aos estabelecimentos que você entra e que você fornece. É assim que funciona. Tá certo. Doutora, o Franceildo está perguntando aqui, em uma situação, já que a senhora também é instrutora na área de segurança privada, né? Em uma situação em que um vigilante num posto de serviço, numa determinada situação ali, ele começa a ser filmado por alguém. E aí, obviamente, existe o interesse do vigilante em fazer o quê? A preservação dos seus dados, da sua imagem, coisa e tal ali, né? Até porque no nome, no crachá, na farda dele, tem o nome dele e tal, né? Então tá ali expressa ali para todo mundo ver ali a identificação dele, coisa e tal. Como é que ele deve proceder nesse caso? Todo o ambiente monitorado deve ser avisado, tá? Esse ambiente está sendo monitorado para a sua segurança e proteção. Se eu sou um profissional da segurança privada, o Ministério da Justiça, inclusive, recomenda que todos os postos tenham ali a presença de câmeras, auxiliando o serviço
do profissional da segurança privada. Agora, se particular deseja realizar a filmagem do meu serviço, ele tem que solicitar, eu tenho que autorizar o uso da minha imagem. Por exemplo, estou concedendo entrevista à rádio. Você me questionou, posso publicar posteriormente? Eu disse sim. Então, existe a minha autorização. Se a senhora falar não. Publicou, não. vai ser passivo de responder, claro. Exatamente, não. Agora, se eu falo não e você, presta bastante atenção, se eu falo não e você divulga a nossa entrevista, aí você causou uma lesão. Ontem, por exemplo, até para servir de exemplo em relação a isso que a senhora está falando agora, nesse exato momento, ontem nós fizemos um trabalho, uma transmissão em cadeia, obviamente que com a concordância, né, da equipe do Craque Neto, que é uma das maiores equipes de rádio do Brasil, né, e TV pela internet, né? Então a gente tem alguns amigos lá dentro e tal, e por intermédio desses colegas lá, a gente conseguiu uma autorização para fazer essa transmissão em conjunto ontem. E com a inserção da nossa publicidade na transmissão deles, mas com autorização expressa, porque também se eu ponho lá a nossa publicidade no material deles, obviamente eu estaria também causando prejuízo a eles e obviamente seria acionado por um motivo ou outro, talvez ficaria passivo de ser acionado. É isso, né? Mais ou menos o que a senhora quis colocar aí agora, né? Exatamente, é isso mesmo. Isso mesmo, Wilker. Tá certo, doutora. Todos os contratos onde utiliza ali documentos, uso de imagem, ele tem que ter a previsão da Lei Geral de Proteção de Dados. Ele tem que resguardar os dados daquela pessoa, endereço, CPF, o telefone, o e-mail, a prestação de serviço que ela vai fazer, entendeu? O exame que ela vai realizar, a compra que está sendo feita, porque banalizou um pouco, antes da Lei Geral de Proteção de Dados, tinha virado festa, né? Todo mundo utilizava, me dê aí o seu CPF para realizar isso, tem desconto para aquilo. E aquilo ali, as pessoas terceirizavam essas informações, né? Você recebia mensagem de operadora de telefone, de dono de supermercado, de clínica, de estética, de tudo. E aí você falava, gente, eu não faço outra coisa a não ser receber mensagem de banco, de operadora de telefone, o que causava ali um transtorno para a gente. Pois é, doutora, inclusive é uma situação um pouco similar a isso aí, já não dá apropriação por qualquer outro meio, mas com digamos assim, com a permissão da gente. Em Caldas Novas, por exemplo, você vai a Caldas Novas hoje, quando você entra na cidade, no mínimo 50 vendedores de qualquer empreendimento em Caldas Novas vão te abordar ali no meio da rua, não, vamos aqui no hotel comigo e tal, que a gente vai te explicar, eu vou te dar R$100 em gasolina, eu vou te dar almoço, janta. Aconteceu essa semana, há 2 semanas com a gente lá. Eu falei, ué, rapaz, R$100, eu sou de Goiás, eu acho que eu vou lá. Aí ia chegar lá e o CPF do senhor, qual é? Identidade. Eu pensei, gente, eu podia fazer o seguinte, falar uns números aqui que não é nem meu, mas eu falei, não vou fazer isso não, porque eu me sujeitei a estar aqui. Aí também é canalice, né? Não pode, né? Mas, quer dizer, essa empresa lá agora, ela já está de posse dos meus dados. Sim. Não é? Agora aí vem, doutora, a questão. Eu fui conivente, eu cedi de livre e espontânea vontade, por quê? Para ganhar 100 conto, né? Para abastecer o carro para vir embora, né, doutora? Aí o que acontece? Eu acho que por caráter, eu não poderia nem questionar depois, num futuro, cobrar. É claro que isso não aconteceu comigo, eu estou só ilustrando uma ideia. Eu não poderia cobrar que essa empresa, porque foi eu mesmo que falei, eu não dei os meus dados, eu na verdade vendi, eu recebi algo em troca para repassar esses dados lá, não é isso? Então eu não teria direito de cobrar, teria? Teria. Mesmo teria. Assim? Não, mas eu digo assim, não por meios legais, por causa da legalidade, mas até pela questão de caráter. Pera aí, a doutora Priscila me fala, Wilker, eu te dou R$100, passa para mim o número do seu CPF e do seu título de eleitor, sei lá, da sua identidade. Pelos R$100 eu vou ali e passo. Ué, peraí, qual o motivo que eu tenho para querer reivindicar alguma coisa depois? Existe aí uma prestação de serviço, não existe? Existe. Existe. Você fornece os seus dados que eu te pago. O contrato, ele pode ser verbal ou
ele pode ser formalizado em papel. Exatamente. Se eu tenho um terceiro que é testemunha, eu posso ingressar em juízo. Ah, tá bom. Tá? Tá vendo aí, ouvinte? Tá vendo Tá aí, bom? ouvinte? Não é assim, não. Então, tá, Não é vocês assim, estão não. ouvindo aí, Agora, né? qual a finalidade dos R$100? O RG, o CPF? Nada é de graça e nada é Eu por acaso, né, passo doutora? o seu RG, o CPF. E a gente tem que ter muito cuidado também, Wilker, Exatamente. com a internet, né? As compras ali realizadas por internet. Os crimes cibernéticos cresceram muito. Onde eu abro uma conta ali virtual, utilizo os seus dados para fazer conta, cartão de aproximação. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, existe uma prestação de serviço, existe um contrato, mencione a Lei Geral de Proteção de Dados, independente da prestação de serviço. Mas era aquilo mesmo que eu já tinha respondido, inclusive em relação à pergunta da professora Ivana, né, da cidade de Goiás, né, doutora? Isso. Na relação do Silas, eu quero fazer uma observaçãozinha aqui, porque ele falou, se não me engano, de uma concessionária, alguma coisa relacionada a veículos. Veículos, Certo? Então, quando você vai fazer qualquer tipo de serviço, tem que haver a missão ali da Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Para te resguardar. Entendeu? E o funcionário responsável por aquele contrato, por aquela prestação de serviço. Doutora, e aí entra aquela questão dos agentes tratadores dos dados? Como é que é, Wilker? E aí, nesse caso, do funcionário responsável pela manutenção desses dados, né, coletados ali e tal, aí é que entra o que está disposto na lei em relação aos agentes tratadores do caso. Sim, dos dados. Agentes tratadores de dados são aquelas pessoas que vão ficar responsáveis. O controlador, por exemplo. Sim. Né? Eu li lá alguma coisa na legislação em relação a isso, o controlador, o operador e, claro, o titular da conta, né? Essa relação... É demais, Wilker. Não, é porque, doutora, a gente tem que ter base naquilo que a gente... Poxa, como é que a gente vai tratar de um assunto que a gente não tem muito conhecimento, né? Não é a minha praia, eu não vivo isso todo dia, não vivencio isso todo dia, então a gente tem que ter um pouquinho de raciocínio em relação a isso. Eu penso assim, doutora, qual é o papel de cada um deles, então? Por exemplo, o operador... Ou é o controlador primeiro? Por onde a gente começa? Pelo controlador ou pelo operador? O operador é aquele que vai coletar os dados. Esse certo. É o operador. O controlador é aquele que vai ter o controle de acesso. Ah, tá certo. Mas os dois são responsáveis, entendeu? Entendido. E havendo ali, por exemplo, uma conivência, né, de má fé desses dois. Se um já é perigoso, imagina juntar os dois, então, hein? Se forem coniventes. É quase uma organização criminosa. É, né, doutora? Tá certo. Então agora tá muito bem esclarecido, né, mais uma vez. Doutora, alguma coisa mais que a senhora gostaria de colocar aí para o nosso ouvinte, para o nosso internauta? É que nós já... Assim que eu publiquei... que eu estaria aqui, houve vários questionamentos a respeito do sistema eleitoral e da Lei Geral de Proteção de Dados no que diz respeito à internet. Certo. Então, eu listei aqui 7 tipos de crime que o candidato pode cometer utilizando a internet, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Ótimo. Tá? Então, passa pra gente, doutora. Vou colocar para vocês. Divulgar lista com manifestação de votos de pessoas, um vazamento, né? Quem que você vai votar? Tá, olha, o Wilker vai votar em tá, né? E aí o spam com conteúdo partidário, que a gente chama de disparo em massa. Você fica recebendo todo dia no seu WhatsApp, né? Nos seus bancos de dados, aquela propaganda eleitoral dos candidatos. Seu telefone está cheio de mensagem. Exatamente. E o acesso a grupos para enviar mensagem em box de propaganda política. Então,
você tem vários grupos de jornalistas, de radialistas, de instrutores de armamento e disparo, e a pessoa utiliza daqueles grupos para ficar jogando ali, jorrando propaganda eleitoral, né? Nós temos também o forçamento, né? A coibição ali por parte de alguém da empresa, que a gente chama de do operador ou do controlador. Quanto você pode me fornecer esses dados, né? Eu tenho aí 7.000 pessoas ali nos dados da minha empresa, tal, e a pessoa terceiriza isso, passa, isso não pode, gente, pelo amor de Deus. Ainda mais com a finalidade de fazer propaganda aí nos 45 do segundo, igual nós estamos vivendo, né? E existe também o marketing com violação à finalidade do tratamento de dados no e-mail, na ligação, no SMS, né? E não tinha essa finalidade, a finalidade era outra, era compartilhar sobre arma de fogo, era compartilhar sobre as matérias que vão ser postas ali para o ouvinte. Então, desvia ali a finalidade do grupo, entendeu? E o acesso de empresa a bancos de dados do serviço de inteligência, que eu mencionei também, falando ali do controlador. E não respeitar o pedido de interrupção do eleitor, ou Wilker, nesse período que a gente anda tão, né, também configura crime. Insistir naquela informação, insistir para que ele fale alguma coisa, né? Mas quem é? Para quem que você vai? Então, assim, acaba tornando uma violência, né? Porque existe vários tipos de violência. Não é só a violência física, a violência moral, a violência ali onde a pessoa se sente oprimida, né, numa empresa por ter uma opinião diferente do seu chefe, por exemplo. Então, tudo isso deve ser respeitado. A Lei Geral de Proteção de Dados também vem com a finalidade de proteger o eleitor, né, nas eleições, né? E os candidatos devem ficar atentos a todas essas informações que eu passei aqui, pelo menos essas 7 informações, tanto os candidatos como também os eleitores, né? Tá certo. Então tá, doutora, eu quero agradecer a senhora pela presença. Tivemos aí um problema de interrupção na nossa transmissão aí, mas a gente é totalmente compreensível, até porque quem é que não tem problema com internet hoje no Brasil, né? Em Goiás não é diferente e a vida segue. De qualquer forma, foi de grande valia a sua presença aqui, os esclarecimentos que a senhora trouxe pra gente, e cabe à sociedade também, né, doutora? Eu gostaria que a senhora, como profissional, fizesse esse apelo. Não vai ser nem eu. Não será eu que vou fazer esse apelo, não. Doutora, pelo amor de Deus, bota na cabeça desse povo que em vez de ficar curtindo TikTok com pornografia, com morte violenta, com terrorismo, com vagabundo espancando mulher, com bandido invadindo loja, prendendo, atirando em velhinha, roubando carteira. Gente, vamos estudar um pouquinho da legislação, das leis que regem o nosso país, a nossa sociedade. Vamos nos ater mais às questões mais sérias e que tragam, num futuro aí bem próximo, resultados, né, mais positivos para o melhoramento gradativo da nossa sociedade, doutora. Me ajuda com essa campanha, doutora. O Wilker é maravilhoso nessa parte, gente. Eu conheço todo o mérito dele, porque nós convivemos um tempo aí e eu sempre falava, olha, as pessoas elas têm que conhecer pelo menos a Constituição Federal para poder argumentar alguma coisa no país em que a gente vive. O problema é que desconhecem a lei e querem falar de algo que não tem conhecimento. E fica difícil até mesmo de fazer a defesa desse cidadão, né? Porque você não tem esclarecimento a respeito daquilo. E hoje a internet nos proporciona esse tipo de conhecimento. Basta você não ter preguiça de pesquisar, preguiça de ler, né? Nós temos aí
livros digitais que são disponibilizados, inclusive no Congresso Nacional, ali no site do Congresso, da Câmara dos Deputados e do Senado, nós temos livros digitais, nós temos uma coletânea de leis, desde a Constituição Federal, Estatuto do Desarmamento, Código de Defesa do Consumidor, Lei de Violência Doméstica, acessível à população, orientando a população a buscar o seu direito, né? Então, não é um clamor que eu estou fazendo, é uma orientação com a finalidade de que você saiba, inclusive, resguardar os seus direitos, como nós falamos tanto hoje de Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Constituição, como cidadão, ela também te resguarda, mas só que você não tem acesso. Ah, mas eu tenho que ter uma Constituição? Não, pelo seu celular você acessa ali o site do Congresso e tem acesso a todos os seus direitos previstos na Constituição Federal. Doutora, a gente está quase encerrando, mas eu vou ter que, nós vamos ter que responder um ouvinte aqui. Nivaldo Lemes, ele é aqui, Jardim Rosa, eu nem sei onde fica, na verdade, me perdoe aí. Rosa, setor Rosa, Jardim Rosa, em Goiânia, eu não conheço. Na verdade, Vila Rosa, Vila Rosa, ali próximo ao cartório do Bruno Quintiliano, ó, tô até fazendo merchan pro Bruno aqui, ó. Não, o Bruno é meu amigo, não tem problema não, o Bruno, depois se ele quiser reclamar de mim, ele reclama. É o seguinte, doutora, Vila Rosa, é verdade, é por ali mesmo. O Nivaldo tá perguntando aqui, existe algum documento que o cliente pode exigir de uma empresa quando ele faz um cadastro, tipo uma declaração da empresa atestando que os meus dados serão mantidos sob absoluto sigilo? E aí? Sim. Tem? Sim. Eu quero, da mesma maneira que você recebe uma ligação e fala assim, essa ligação está sendo gravada para a sua segurança, a partir do momento que eu terceirizo os meus dados, eu quero a comprovação de que ele está sendo resguardado. No próprio comprovante ali da relação de consumo que você vai ter, tem que vir essa previsão. Ah, tá certo, então. Eu tô vendo aqui, doutora, Genoveva Freitas, no centro, em Goiânia. Mas a pergunta que ela fez aqui também é basicamente essa mesma aí do Nivaldo. Se existe uma garantia ao cliente por parte da empresa de que os dados serão mantidos sob sigilo no que tange à lei. Cupom fiscal. Quando você assina algum documento, deve ser resguardado. Por exemplo, ali os seus dados estarão sob proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, e aí eles devem resguardar a partir do momento que você disponibiliza o seu RG, disponibiliza o seu CPF. E dependendo do que for, gente, até numa consulta odontológica, tem que colocar, entendeu? Posso fazer uma pergunta agora para deixar a senhora meio de saia justa aí? Posso? Você sempre deixa saia justa, então, né? Então tá, vamos lá. Qual o CPF da senhora, por gentileza? Como é que é? Qual é o CPF da senhora, por gentileza? Olha, eu não posso passar o meu CPF. A senhora poderia me passar o número do seu RG? Eu não posso passar. Por qual finalidade seria, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar compartilhando com você, Wilker, com todos os ouvintes, um pouquinho da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que tem uma relevância jurídica muito grande para nós, advogados, trabalharmos, para o consumidor, para o ouvinte, para as pessoas que não têm tanto acesso a essas informações. Te parabenizar também pelo programa e me colocar à disposição de todos vocês, agradecendo assim cada ouvinte que esteve com a gente durante esse período, né, para aprender um pouquinho da Lei Geral. Tá certo, doutor, foi um prazer receber a senhora aqui. Faça dessa nossa rádio aqui, desse nosso projeto pela internet, um projeto de ordem, progresso e de muita utilidade para a sociedade. A senhora é uma pessoa inteligentíssima, que existe, que conhece meios, recursos de fazer difundir, né, de propagar as coisas boas, certas, legais, legítimas e legais, que até porque existe uma diferença entre legitimidade, né, e legalidade, e muita gente nem sabe do que é isso, do que se trata isso, eu sou um deles, né? Então assim, se a senhora sentir necessidade e achar que a gente tem competência e que consegue ajudar em qualquer projeto aí, nós colocamos a Rádio Gold Ball, tá?
à sua inteira disposição. Nós ainda não instalamos a estrutura toda da TV Goldball e eu sou franco, falo para a senhora aqui, é por falta de material humano, porque não existe em Goiânia, está difícil conseguir pessoas que realmente queiram ingressar e engajar nesse projeto, né? Porque senão já estaria tudo pronto, até porque todos os equipamentos que nós compramos, praticamente 90% de tudo está aqui, ó, encaixotado, né? Guardado aqui, muito equipamento. Para a senhora ter ideia, a Rádio Goldball fez um investimento de já há um tempo atrás, em notas fiscais, tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho, de R$102 mil aproximadamente de equipamentos, tá? Com tudo, ilha de corte, vários computadores, tudo arrumadinho, várias mesas digitais. Então, assim, uma estrutura muito boa, mas que a gente, com certeza absoluta, no tempo certo, a gente vai colocar isso tudo na prática e, obviamente, penso eu que nós poderemos contar com a senhora como uma grande parceira desse projeto aqui, tá bom? Com certeza, conte sempre comigo, estou à disposição. Tá certo, né? Então. É futebol, é cultura, é matéria, é informação. Então, assim, hoje a sociedade está carente dessas informações. Com certeza. Né? Tá certo. Então, assim, conte comigo. Eu quero muito ser parceira de vocês. Tá certo. Muito obrigado, senhora, então. Fica com Deus. Valeu demais. Eu também. Grande abraço linda, a todos, gente. Só uma dúvida, doutora. Eu me lembrei aqui agora, e eu não poderia deixar passar, porque agora o caso é meu, é pessoal. Ontem eu escutei minha mulher falar pra minha cachorrinha assim, vai lá e chama o seu pai, ele chama o Wilker Florencio Nunes, fala pra ele vir cá lavar as vasilhas. Ela passou meus dados pra cachorrinha, eu posso acionar ela, doutora, judicialmente? A mulher, ela não comete crime, Wilker. Ainda mais quando existe uma relação de confidencialidade entre o casal. Gente do céu, mas que pecado, hein, isso, hein? Já pensou? Mas então tá bom, doutora. Olha só, e aí... O que acontece? Se ela não comete crime, você sabe o que exclui o crime, né? Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e o estado de necessidade. Não, então... doutora, vamos fazer uma coisa? Foi um prazer falar com a senhora. Tchau, foi feito, meu lado. Um grande beijo. Um abraço, obrigado por tudo. Muito obrigado por tudo. Tá certo, então, doutora Priscila Mello participando com a gente. Que linda essa entrevista, hein, rapaz? Que coisa boa. Ontem a gente já trouxe o doutor Rodrigo Della Corte, né, que é sociólogo aqui, professor universitário, professor da rede estadual de ensino, né, um cara que tem uma certa influência na sociedade goiana e goianiense. E assim, rapaz, hoje a doutora Priscila simplesmente abrilhantou aqui esse programa. Ó, já até passamos do horário e sabe uma coisa? Quem manda nisso aqui é nós. Nós vamos até a hora que nós quer mesmo, pronto e acabou, tá certo? Um abraço pra vocês, hein? Em qualquer